Ei, já pensou alguma vez que a natureza pode causar um verdadeiro caos? Pense nos últimos 30 anos. Foi um verdadeiro teste de resistência, literalmente nos jogando em uma batalha com os elementos. Neste vídeo, vou mostrar como o mundo se adapta ou perde, e o que resulta disso, sobre a competição com a natureza. Sinta por si mesmo quem é realmente o chefe aqui. Bem, vai esquentar, eu prometo. 28 de setembro. Em 2018, a ilha de Sulawesi, na Indonésia, foi atingida por um terremoto de magnitude na escala Richter. Como resultado deste desastre natural, um tsunami atingiu a cidade de Palu e várias localidades dos distritos de Donggala e Mamuju, localizados nas províncias de Sulawesi Central e Sulawesi Ocidental, com uma altura de 5 pés. O número de mortos ultrapassou 1.400 pessoas. A maior parte deles estava em Palu, onde naquele momento ocorria um grande festival etnocultural que atraiu muitas pessoas. O furacão, que atingiu a ilha de Dominica em 19 de setembro de 2017, causou consequências devastadoras. Mais de 90% das construções na ilha foram danificadas ou completamente destruídas. Além de Dominica, Guadalupe, Martinica e a ilha de Santa Cruz sofreram danos significativos, que faz parte das Ilhas Virgens Americanas. Na manhã seguinte, 20 de setembro, o fenômeno atingiu Porto Rico, causando inundações e destruição em massa. Todo o território do país ficou sem fornecimento de energia elétrica. A comunicação foi interrompida. Cerca de milhões de residentes ficaram sem eletricidade. Em 2018, as autoridades de Porto Rico revisaram os dados sobre o número de mortos, aumentando o número para 2.975 pessoas. No final de julho de 2013, no extremo oriente da Rússia, chuvas torrenciais levaram a um aumento acentuado no nível da água do rio Amur, causando inundações extensas na região. O fluxo de água no Amur atingiu milhões de pés cúbicos por segundo, enquanto a norma é de mais de 706 mil pés cúbicos. Regiões como a região de Amur, a região de Magadã, a região autônoma judaica foram afetadas pelas inundações. Os territórios de Primorsk e Chabarous, bem como a República de Sakha e Yakutia. Mais de 3 milhões de milhas quadradas de território ficaram submersas. Mais de 1.000 casas residenciais foram inundadas. Mais de 135 mil pessoas foram afetadas. O dano total foi de mais de R$500 bilhão, tornando essas inundações um dos desastres naturais mais caros da história da Rússia. Tufão-Aia, ocorrido em novembro de 2013, entrou para a história como um dos ciclones tropicais mais poderosos, já registrados por meteorologistas. A principal onda de impacto atingiu o território das Filipinas e países vizinhos. De acordo com estimativas da ONU, o número total de afetados foi de mais de 11 milhões de pessoas, a maioria das quais vivia nas Filipinas. Milhares de pessoas perderam suas casas e 530 mil tiveram que ser evacuadas. No Vietnã, a evacuação afetou mais de 600 mil cidadãos. O tufão destruiu aproximadamente 585 mil residências e causou danos graves a outras 588 mil construções. Um terremoto de magnitude entre 9 e 9,1. Ocorrido perto da ilha de Honshu, no Japão, gerou um tsunami poderoso que causou danos significativos às regiões do norte do arquipélago japonês. O número total de mortos devido ao desastre foi de 19.747 pessoas. Outras 2.556 pessoas permaneceram desaparecidas em 6 prefeituras. Um total de 242 pessoas ficaram feridas em 20 prefeituras. Após a tragédia, milhares de sobreviventes ficaram isolados do mundo exterior. No entanto, as operações de resgate permitiram salvar mais de 25 mil pessoas. O prejuízo econômico causado pelo terremoto ocorrido em 11 de março de 2011 é estimado entre 198 e 309 bilhões de dólares americanos.
Apesar de ninguém ter morrido durante a erupção vulcânica em 2010, esse evento teve um impacto significativo na economia mundial, especialmente na Europa. Enormes nuvens de cinzas vulcânicas lançadas na atmosfera praticamente paralisaram o tráfego aéreo nos países da Europa. Esse cataclismo natural afetou significativamente a vida de milhões de pessoas tanto na União Europeia quanto na América do Norte. Milhares de voos, incluindo de passageiros e de carga, foram cancelados. As companhias aéreas perdiam mais de 200 milhões de dólares diariamente. Em 12 de janeiro de 2010, os habitantes da ilha do Haiti enfrentaram uma das maiores catástrofes de sua história. Uma série de tremores de terra, o principal deles atingindo uma magnitude de 7 na escala Richter, fez com que uma parte significativa do país se transformasse em ruínas. Até mesmo o Palácio Presidencial, considerado uma das construções mais sólidas do país, foi destruído. Dados oficiais indicam que, como resultado do terremoto e suas consequências, mais de 222 mil pessoas morreram e 311 mil ficaram feridas com diferentes graus de gravidade. Milhões de haitianos ficaram desabrigados. Embora uma magnitude de 7 graus não possa ser considerada rara para eventos sismológicos, a escala de destruição no Haiti foi tão significativa devido à infraestrutura extremamente desgastada e à baixa qualidade da construção da maioria dos edifícios. Em 2 de maio de 2008, o ciclone tropical Nargis atingiu Myanmar, um país no sudeste asiático, localizado no oeste da península da Indochina. Consequências menos significativas também foram sentidas no Sri Lanka, Bangladesh e Tailândia. A velocidade do vento atingiu milhas por hora. De acordo com a ONU, cerca de 1,5 milhão de pessoas foram gravemente afetadas pelo impacto do desastre. 90 mil morreram. E outras 56 mil estão desaparecidas. A cidade mais afetada foi Yangon, a maior do país. E muitas localidades foram literalmente varridas do mapa. A maior parte do país ficou sem eletricidade. As ruas ficaram cheias de lixo e destroços de árvores. A comunicação telefônica foi interrompida. O acesso à internet foi cortado. No final de agosto de 2005, o furacão Katrina atingiu a costa sudeste dos Estados Unidos, na região do Golfo do México. A cidade de Nova Orleans e o estado da Louisiana foram os mais atingidos. A água que subiu rompeu os diques de proteção que cercavam a cidade, resultando em cerca de 80% do território urbano inundado. Bairros inteiros foram destruídos, a infraestrutura foi devastada, assim como a rede de transporte e comunicações. O furacão causou a morte de 1.836 pessoas e mais de 1 milhão de pessoas ficaram desabrigadas. O prejuízo econômico dessa catástrofe é estimado em 125 bilhões de dólares. Nos 10 anos seguintes, Nova Orleans não conseguiu se recuperar completamente e voltar à vida anterior. Em 8 de outubro de 2005, ocorreu um terremoto com epicentro na região da Caxemira, localizada no Paquistão. A magnitude dos tremores foi de pontos na escala Richter. O governo paquistanês confirmou a morte de 86 mil pessoas, embora fontes não oficiais indiquem que o número de vítimas pode chegar a 100 mil. Na Índia, o número de mortos foi de 1.380 pessoas. Este terremoto foi o mais forte no sul da Ásia nos últimos 100 anos. Foram destruídos 32 mil edifícios, deixando cerca de 4 milhões de pessoas desabrigadas. O prejuízo financeiro sofrido pelo Paquistão é estimado em 12 bilhões de dólares. 26 de dezembro de 2004 ficará na memória da humanidade como o dia em que uma enorme onda atingiu a costa de muitos países no Oceano Índico. Tudo começou com um forte terremoto de magnitude, entre grau, ocorrido perto da ilha de Sumatra. Isso causou uma onda gigante com mais de 49 pés de altura, que se espalhou por todo o oceano, varrendo da face da terra centenas de localidades e resorts marítimos populares. O tsunami atingiu as zonas costeiras de países como Indonésia, Índia, Sri Lanka, Austrália, Myanmar, África do Sul, Madagascar, Quênia, Maldivas, Seychelles, Omã,
e outros estados localizados ao longo das margens do Oceano Índico. Dados oficiais relatam mais de 300 mil mortos nesta catástrofe. Além disso, muitos corpos nunca foram encontrados. A onda os levou para o mar aberto. As consequências dessa catástrofe foram colossais. Em muitos lugares, a infraestrutura nunca foi totalmente restaurada. Após o tsunami de 2004. No verão de 2003, a Europa foi atingida por uma onda de calor anômala, que durou de julho a agosto. A causa do aumento das temperaturas foi a combinação de ar continental quente e ventos do sul, o que levou ao enfraquecimento do efeito de resfriamento do Oceano Atlântico no clima da Europa Ocidental. As perdas totais entre a população foram de mais de 70 mil pessoas. Na Itália, foram registradas cerca de 20 mil mortes. Na França, de 14.800 a 19 mil. Na Espanha, quase 13 mil. Na Alemanha, cerca de 1.000. Nos Países Baixos, cerca de 1.000 pessoas. Vítimas também foram registradas em outros países, mas em quantidades muito menores. Nas regiões afetadas pelo calor anômalo, houve uma redução média de 10% na produção agrícola, bem como uma diminuição de 0,5% no produto interno bruto. Em 26 de janeiro de 2001, no estado indiano de Gujarat, localizado no sudoeste do país, ocorreu um terremoto de magnitude 7,7 pontos. Os maiores danos ocorreram nas cidades de Buri e Ahmedabad. O terremoto tirou a vida de mais de 20 mil pessoas, das quais 15 mil eram moradores da cidade de Bud. Além disso, 167 mil pessoas sofreram vários ferimentos. Além disso, 339 mil edifícios foram destruídos e cerca de 783 mil construções foram danificadas. Os danos também afetaram a maioria das pontes e estradas nessas áreas. O prejuízo total do terremoto foi de 1 bilhão e 300 milhões de dólares americanos. As consequências do terremoto também foram sentidas na parte sul do vizinho Paquistão, onde 18 pessoas morreram e cerca de 100 ficaram feridas. Em 17 de agosto de 1999, ocorreu um terremoto perto da cidade turca de Izmit, localizada a 56 milhas ao sul de Istambul. Sua magnitude foi de graus na escala Richter. Como resultado do terremoto no Mar de Mármara, formou-se um tsunami com ondas de até 10 pés de altura. De acordo com dados oficiais, o número de mortos foi de 17.217 e feridos 43.959. Cerca de 600 mil pessoas ficaram desabrigadas. Na cidade, as linhas de transmissão de energia e comunicação, bem como os sistemas de abastecimento de água, foram gravemente danificados. As estimativas iniciais dos danos ultrapassavam 25 bilhões de dólares, mas mais tarde esse número aumentou em mais 5 a 7 bilhões. Em 1998, ocorreu um dos ciclones tropicais mais poderosos na bacia do Atlântico. O furacão Mitch, cuja velocidade do vento atingiu 177 milhas por hora. Devido ao movimento lento, de 29 de outubro a 3 de novembro, o furacão trouxe uma quantidade recorde de precipitação para Honduras, Guatemala e Nicarágua. De acordo com dados não oficiais, em alguns lugares caíram até 75 polegadas de chuva. No final de 1998, foi confirmado que pelo menos 11.374 pessoas morreram e mais de 11 mil são consideradas desaparecidas. O verdadeiro número de vítimas provavelmente permanecerá desconhecido. Além disso, cerca de 2.700.000 pessoas ficaram desabrigadas. O dano total causado pelo desastre é estimado em aproximadamente 6 bilhões de dólares a preços de 1998. O aquecimento global, a poluição ambiental e a indústria desenvolvida levam ao desequilíbrio dos ecossistemas do planeta. Os terremotos ocorrem quando as placas tectônicas se deslocam, causando fortes oscilações na superfície terrestre. A magnitude dos terremotos é medida na escala Richter de 1 a 10 pontos. Erupção de vulcões. Ocorre
quando o magma quente sobe do interior da Terra e rompe pela cratera do vulcão. Junto com a lava, cinzas vulcânicas são lançadas no ar, representando um perigo para a saúde de pessoas e animais. Tsunami é uma série de enormes ondas oceânicas, geralmente causadas por terremotos submarinos. Essas ondas atingem a costa de repente, resultando em numerosas vítimas. A altura das ondas pode alcançar pés. Inundações são desastres naturais que ocorrem quando o nível da água em rios e mares aumenta drasticamente. Inundações repentinas podem varrer assentamentos inteiros. Verões quentes e secos são frequentemente acompanhados por grandes incêndios florestais e secas severas. Incêndios florestais são especialmente perigosos com ventos fortes, pois se espalham rapidamente. A seca leva à fome, pois o solo seca e se torna impossível cultivar plantas e vegetais. Tornados são redemoinhos poderosos capazes de destruir edifícios, levantar pessoas, animais e objetos pesados no ar. Tornados e furacões são frequentemente encontrados na América e no Oceano Atlântico. Deslizamentos de terra ocorrem quando o solo e as pedras nas encostas se tornam soltos e saturados, com umidade, começando a deslizar das colinas e montanhas. Desastres naturais trazem enormes sofrimentos a muitos países e povos. Eles tiram muitas vidas humanas. Milhares de pessoas ficam sem teto, sem meios de subsistência, necessitando de apoio médico e psicológico. E eu, amigos, tenho uma proposta interessante para vocês. Vocês têm uma oportunidade única de se tornarem parte da nossa equipe. Se você possui habilidades de edição de vídeo, pode dublar vídeos em russo, inglês e outros idiomas. Ou escreva roteiros interessantes. Ficaremos felizes em trabalhar com você. Envie uma mensagem para o nosso bot do Telegram. O link está na descrição. Por hoje é só. Até a próxima!